Boa noite, leitoras e leitores do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Dyer, como vocês devem saber, e este aqui é mais um Em Questão, o bate-papo do Jornal Anhanguera, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir desse preciso horário, 19h30. Ao meu lado, aqui o listrado e não menos avermelhado, Veridiano Peixoto. Boa noite, Veri. Vermelhou, né? Vermelhou. Vermelhou a situação. A coincidência. Boa noite a todos, boa noite, Lê. Começamos sempre no horário, né? A gente tem um problema aí com o encerramento, mas o início às 19h30, todas as segundas-feiras. Teve algumas exceções aí, duas exceções, né, que fizemos numa terça-feira. Enfim, estamos aí para bater o papo com todo mundo, né? Os nossos telespectadores, Passou alguém aqui atrás. Passou alguém atrás. Olha lá, dá tchau aí. Passou de novo. Mas enfim, faz parte. De novo. Mas é isso aí. Veri, é o seguinte, veio buscar as encomenda, inclusive encomenda que tem uma sua aqui. É o seguinte, a gente sempre começa com os números do Covid, não é uma coisa que a gente tem prazer em falar, prazer será quando tiver todo mundo vacinado e protegido contra a doença, mas não tem como, faz parte do círculo informativo, faz parte de informar, dar os números do Covid aí. Então, hoje a gente tem aí uma atualização do boletim epidemiológico do coronavírus, aquele passou a ser informe epidemiológico coronavírus, que eu tenho até que falar que as atualizações estão bem mais frequentes, então isso é bem mais legal para quem acompanha e também para quem quer informar. Então, isso é bem bacana. A prefeitura vem atualizando isso de uma forma muito mais rotineira do que a gente tinha anteriormente. Mas vamos lá. Casos suspeitos, 27.011. Casos confirmados, 6.101. Óbitos confirmados, 143. Internados confirmados em toda a rede municipal de saúde, 56. Esses são os números. Isso quer dizer o seguinte, que desde o último boletim, que foi dia 22, nós temos 322 casos suspeitos a mais, temos 35 casos confirmados a mais e temos 3 óbitos a mais, tá bom? Desde aí do dia 22 de janeiro, de 22 a 25, esse foi o acréscimo. Isso nos conota que nós temos aí, através do Infotrack, uma plataforma também de informação, 758 casos ativos em Santana de Parnaíba, que é um número menor. Mas uma notícia boa também é que nós já temos aí 951 pessoas vacinadas que já tomaram a primeira dose aí da Coronavac. Então, isso é uma coisa que fica e é muito legal. E pelo visto, né, Veri, isso está andando bacana, está andando bem. Porque a gente tem aí quantos dias de vacinação? 3 dias, 3 ou 2 dias, eu acho, de vacinação. E nós já temos aí um total de 951 pessoas vacinadas. Só para nível de curiosidade, no centro de tratamento ao Covid, lá do Fernão Dias, nós temos aí uma ocupação de 50% dos leitos lá, de UTI e semi-UTI. Isso também é uma boa informação, que a gente já caiu o número de ocupações desde a semana passada, que estava em 62, eu acho, se não me engano. Então, são números que não deixam ninguém alegre, mas que dá para a gente dar uma respirada, né, Veri? Em partes, Lê. Em partes. Quando a gente analisa aí, foi citado, nós temos 758 casos ativos. Tá? E assim, o mais importante quando se analisa os casos de Covid é realmente os casos ativos, porque quando traz informação do número de pessoas infectadas, você pega lá desde março do ano passado, e de infectados está inclusos aí também os que tiveram óbito, os que tiveram, ninguém tem, né? Os que entraram em óbito, os recuperados, os que foram internados já saíram. Então, eles colocam lá, tivemos o mesmo cálculo quando se faz assim, olha, no Brasil tem 8 milhões de Covid, não é?
Tem muito bem isso. Esse número bruto, ele significa desde o início até agora. Agora, quando a gente lida numa situação pontual, o importante são esses casos ativos, ou seja, neste momento, em Santana de Parnaíba, nós temos 758 casos ativos. Quando eu digo nesse momento, que foi ontem, né? Que nem você... Uhum. A prefeitura, ela já divulgou um dado hoje, não foi atualizado ainda pelo Infotrack, mas até ontem, dia 24, 758 pessoas ativas. E aí você passou quantas pessoas internadas? Hoje nós temos 50% da taxa de internação. Eu te dou um número. Não, mas o número, acho que é 56 que você falou. 56, em todo o sistema é 56, são 56. Tá, então beleza, vamos tentar lá, 758, eu tiro essas 56 confirmadas internadas, eu tenho aí, fazendo esse comparativo, eu tenho mais de 700 pessoas que estão em quarentena domiciliar, ou seja, estão nas suas casas. Então, são os casos leves, mas essas pessoas elas foram confirmadas, 700. É o segundo maior número desde a pandemia. Ele só é superado pelos 804 do dia 20 de junho. Tá? Então você percebe que há uma queda relativa, mas essa queda é uma queda do pico. Né? A semana passada houve esse pico, tanto de internações, que chegou a quase 68% de ocupações. Uhum. Então, assim, a semana passada, ela foi, como nós podemos falar, foi a pior semana do sistema de saúde de Santana de Parnaíba no que se remete ao período da pandemia. Ainda bem, pelo menos tem esse alívio, porque também o que é divulgado hoje são dados represados também, de sábado e domingo, que se faz essa contagem aí, tá? E olhando, né, Lê, a gente acredita que talvez daqui para a próxima semana ocorra uma tendência de queda, mas essa queda natural, porque hoje ainda dia 25 ainda há aquele reflexo das aglomerações de fim de ano. Mas espera aí, não, então dia 25 as pessoas se reuniram dia 1º. Então, como ele é um vírus que a contaminação é de contato, então, vamos tentar imaginar aquele famoso efeito dominó, né? Pegou você derrubou uma peça, ele vai trilhando aquele caminho e quem estiver pela frente, ele vai pegando. Então, eu acredito, espero, né, que nas próximas semanas aí esse número ele começa a se reduzir, mas podemos falar, Santana de Parnaíba, na semana passada, bateu o pico de números contaminados e o recorde de pessoas internadas no sistema público de saúde. Isso é importante lembrar também que o que acontece, a gente sempre fala, não é que a gente sempre fala disso, a gente sempre fala disso, mas também para alertar, porque é o seguinte, nós fizemos uma reportagem também que Parnaíba, o perfil da pessoa, o perfil do morador do município de Parnaíba, contaminado por Covid, ele é acima, é um perfil que está aí acima da média nacional de 77%, ou seja, são pessoas com mais de... Eu me esqueci agora. Não, sobre os idosos, é o grupo que vai de 60 aos 100 anos. Vamos dizer assim, de acima 60 anos. Igual acima de 60 anos. A gente representou, infelizmente, 80% das vítimas, 80% dos óbitos, essa faixa etária. Então, ou seja, os idosos de Santana de Parnaíba morreram. Assim, mas não é natural. Assim, essa quantidade de mortes específica num grupo, né? 80%, você mesmo salientou, a gente ultrapassou a média nacional. O comparativo com as cidades vizinhas aí, tem cidade que está oscilando entre 60% a 63%, a gente chegou quase a 80%. Então, assim, é uma atenção especial aos idosos de Santana de Parnaíba, tá? E aí eu vi minha pergunta, Lê, que é assim, será que realmente essas pessoas, esses idosos, eles estiveram em aglomerações? Eles estiveram promovendo? Será? Que assim, será saíram de casa? Saíram de casa, foram em festas? Será? Aí desde o início que se fala, o governo... Ele caiu, acho.
Bom, deixa eu continuar aqui que o Veridiano deu uma travadinha lá, não sei o que aconteceu, vamos ver se ele volta. Mas, seguindo o que o Veridiano estava falando, é o seguinte... Oi, voltou? Oi. Voltou. Eu voltei, agora mas... deixa eu só terminar a minha conclusão. A luz acabou aqui, espera aí que... Não, agora você voltou e está iluminado. Mas eu acho que eu estou no 4G aqui. Ah, mas tá beleza, tá rolando bem. Ah, Vamos você ver. não entrou... Vamos ver se a internet entra agora aí. A internet, como diz... A banda lá da internet... Vamos ver se ela conecta aqui. Tá conectando, mas a gente vai levando aqui por enquanto. Então, o que Desculpa, o que eu estava falando foi o seguinte. Cara, chove é esse problema, né? Foi muito bom aí salientar. Infelizmente, qualquer chuva aqui em Santana de Parnaíba tem esses apagões aqui. Mas, deixa eu ver... Não, deixa eu só complementar para o pessoal não ficar perdido. Nós estávamos falando aí do nível de contaminados, de idosos contaminados acima da média nacional. A gente tem quase 80% diante da média nacional, que está na casa dos 75%, 77%. Como o Veridiano vinha falando, será que esses idosos saíram? Será que esses idosos aglomeraram? Como que esses idosos entraram em contato com o vírus? Ou será que alguém aglomerou e acabou levando para esses idosos o vírus e contaminando-os, né? Sabe, o filho que vai, que sai, o neto que sai, essas coisas todas. Bem lembrado que também foi o caso, por exemplo, para a gente pegar aí como exemplo o caso da atriz Nissete Bruno, que estava há mais de 10 meses em casa, mais de 10 meses isolada, fazendo a sua quarentena, e de repente uma visita de uma familiar assintomática acabou contaminando a atriz Nessete Bruno, que, né, acabou indo a óbito. Deixa eu aproveitar essas quedas e também essas voltas do Veridiano para dar aqui o nosso boa noite, a minha vírgula do boa noite aqui. Boa noite, Adriana Vieira, que está sempre com a gente, Rubens Alves, boa noite, Thiago Marcelino também, que está sempre com a gente aqui. Lorena Araújo, olha, é o Thor chegando. Ouviu? Lorena Araújo, boa noite. Ebenezer de Paula, grande pastor, grande amigo. Rosana Cardoso, boa noite, Rô. Mariane Blanco, boa noite. Renata Alves, boa noite, Renata. Precisando de uma fotógrafa, entre em contato aí com a Renata Alves. Excelente profissional. Tomás Ribeiro, boa noite. José Roberto Siqueira está sempre conosco aqui também. Jairão, sempre conosco. Silvinho Filho, boa noite, Silvinho. Boa noite, vereador. Franklin Guimarães, aí os convidados somos eu e o Veridiano, Franklin. Felipe Mota, Renato Bezerra está sempre conosco aqui também. Grande parmeirense, Raul da Silva, meu amigo Raul também aqui, que passou aí o placar do jogo da outra vez. Mas, Veridiano, só aproveitando esse lance também do idoso, ainda falando da Covid, neste final de semana, mais precisamente no domingo, eu presenciei um carro de som rodando. Acabou fazendo uma pequena nota sobre isso, e eu disse que era uma atividade, era uma ação extremamente eficaz e que tivesse aí, que tinha aí uma eficácia e como que eu falei? Um público-alvo bastante determinado. Por quê? Porque a vacinação, como você vem falando aí, o Covid está atingindo idosos, mais de 60 anos, e essas pessoas geralmente têm dificuldade em navegar na internet, dificuldade de leitura, às vezes não estou falando na sua totalidade, mas precisa ter nossa, tá feio o negócio aqui mesmo. Um analfabetismo funcional, muitos não sabem ler, não têm acesso à internet, então eu acabei até colocando no meu perfil que eu achei uma ação bastante bacana essa do carro de som. Isso também já puxa aí o nosso assunto, nosso outro assunto, que é o início do agendamento de hoje, né, Veri? Deixa eu ver se tá me ouvindo? Não, eu tô presenciando aqui os trovões, os relâmpagos, né? Enfim, chegou São Paulo, né? Tá. Tá, você falou realmente, a prefeitura ela está promovendo
uma comunicação de massa, falando da questão do agendamento. Tem que ser isso. Isso tinha que ser desde o início, né, que eu venho falando. Quando o prefeito Marcos Tonho ganhou a eleição, uma das primeiras coisas que foi citado aqui, que o maior desafio dele nesse momento é o processo de vacinação, tá? Isso tem que ser feito constante, tem que colocar outdoor, tem que colocar carro de som, se for necessário, aluga aqueles aviãozinhos, sabe aqueles aviãozinhos da década de 90, que ficava jogando coisa de dentista, aquele papelzinho, tem que comunicar a população, tá? Tem que comunicar a população, tanto no processo de prevenção, quanto nesse processo de agendamento, enfim, o que se pauta muito, o que se percebe, é essa falta de comunicação institucional. Ela parece que ela não existe. É válido eu falar das minhas obras, falar dos meus feitos, falar dos meus indicadores, mas nesse momento a coisa mais importante que se tem é reduzir os impactos de mortes, reduzir os impactos de internações, reduzir esses impactos de números ativos que Parnaíba atingiu e realmente falar, gente, vamos fazer essa comunicação. Foi uma iniciativa interessante? Foi, mas ainda não é suficiente. Tá? Isso eu tenho percebido que, assim, que manifestação até agora foi feita em relação ao Covid, assim, de impacto? Eu não vi ainda, tá? Eu não vi ainda em Santana de Parnaíba. O secretário de saúde ainda não veio, vai falar, tá? Então, houve uma confusão aí nessa questão das vacinas, você mesmo relatou hoje que foi aberta uma pré-inscrição, e aí o site não funcionou. Isso. Então... Isso é legal lembrar, né? Que hoje foi aberto o agendamento através do site da prefeitura, não querendo te cortar, já te cortando, não querendo... Foi aberto através do site da prefeitura, onde aparece um pop-up. Lá, clique aqui e tal. O problema é que quando você clicava, você era direcionado para uma outra página que não estava funcionando. O problema, ele foi resolvido, acho que uma hora e meia depois, né? Uma hora. Mas aí também, né, Veri? É aquela coisa. Você faz o agendamento, mas não tem informação suficiente, porque assim, o agendamento ele depende da homologação. O que é homologação? É ter a carteirinha do SUS. Basicamente, ter a carteirinha do SUS. Se você não tiver a carteirinha do SUS, você vai ter que ir até uma unidade de saúde da prefeitura, procurar uma unidade de saúde para fazer o cadastro, para depois fazer o agendamento. Não, o que eu acho muito engraçado é que os caras querem burocratizar no momento que não se pode burocratizar, que se deve facilitar o acesso. Porque assim, a prefeitura tem que ter a competência de saber quantas pessoas são moradores realmente de Santana de Parnaíba, que eu acredito que isso dispõe, né? Tem esse processo de homologação? Tem. Todos os moradores de Santana de Parnaíba para ter acesso aos serviços públicos, isso tem. Tá? Aí agora se eu já tenho disponível essa homologação, por que eu passo essa informação que as pessoas têm que se homologar novamente? Eu estou criando entraves burocráticos dentro de uma situação de... E o Veridiano caiu novamente. Então, o que aconteceu... Deixa eu passar eu sozinho aqui, porque o que acontece que... assim, hoje está difícil lá, deve ter acabado a energia elétrica mais uma vez. Então, você precisa entrar no site da prefeitura... Estou aqui! Vamos adicioná-lo. Veridiano do céu. Agora melhorou. Cara, vai queimar tudo aqui, mano. Tava parecendo uma introdução do Cine Terror da Band, quando tinha a apresentação dos filmes do José Mojica Marim, também conhecido como Zero Caixão. Não, Tá, vamos voltar. Eita, peraí. É o Cine Terror da Band. Acho que agora não... Eu tô te agora vendo, não volta mais, não. Ó. Não, virou... Aí. Acho que agora... eu acho que agora não volta mais, não. Não volta mais, não. Tá. Então... Tá muito hilário. Tá muito hilário. Então precisa ter essa... Tá muito... quem tá gostando dessa... Como que eu falo? O pessoal falando calma que vai dar certo e tal. Não precisa... O José Roberto está falando que não precisa ser homologado. Zé, a gente teve algumas
algumas... É que perdi o ritmo. Nós tivemos algumas mensagens vindas via WhatsApp, perguntando exatamente sobre isso, dizendo que não estavam conseguindo fazer o agendamento devido à não homologação. Isso aconteceu até mesmo com pessoas conhecidas da minha pessoa, ou seja, pessoas que não conseguiram, familiares que não conseguiram fazer o pré-agendamento porque eles não estavam homologados. Então, existe aí uma dificuldade de informação, de divulgar informação, essas coisas todas, mas a verdade é, sim, que precisa da homologação. Isso foi reiterado, inclusive, hoje, na página do prefeito e também na página oficial da prefeitura. A gente está meio perdido também, eu acho que como toda a população também está meio perdida quanto a isso. Enquanto o Veridiano se acerta lá... Não, eu não tenho mais como me acertar, porque acabou definitivamente a luz, tá? Deixa eu só fazer aqui, não, deixa eu só fazer um adendo aqui, Veri. A gente está meio perdido aqui, você também... Felipe Mota, muito obrigado, senhor. Eu posso, não sei se essa denominação que eu vou falar é certa, o CB deve ser cabo da Polícia Militar, Felipe Mota, do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença e pela audiência. Tá bom? Célio Rocha, Maria Aparecida, vamos lá, José Roberto, deixa eu ver quem eu falei, Juliana, boa noite, doutora. Gilberto Gurgel dos Santos, boa noite. Ebenezer e Paulo, eu já falei. Ivan da Saúde, boa noite também. Ivan Sansone, boa noite, Ivan. Edson Parmão, da Pai na TV, boa noite, Edson. Pedro Gomes, boa noite, Pedro. E assim nós vamos. Brasil Torres está sempre conosco aqui. Estão agendando para vacinar idosos acima de 75. Não sei quantas pessoas estão nessa faixa etária. Sim, idosos abaixo de 75 estão com dificuldades de fazer o agendamento, né? Muitas quedas de energia, grande e Veridiano. Ebenezer e Paula falou, Marcos Suelen, boa noite, Marquinhos, tudo bem? Veri, então só para a gente pegar ritmo novamente, e aí, o que aconteceu? Boa noite, Vilma. Nós temos aí o início vamos dar uma, não sei até quando você aguenta, vamos dar uma resumida. Hoje teve eu estou tranquilo, eu só estou vendo aqui nos meus dados, né, porque a minha internet foi para o espaço, mas, cara, é sem brincadeira, às vezes a gente sabe, aproveitando aí, a cidade não dispõe de infraestrutura, né, as quedas de energia em Santana de Parnaíba, elas estão se tornando frequentes. Se não é aqui onde eu moro, é em Alphaville, é no centro e tal. E às vezes eu até levanto essa questão, uma cidade que fala que é a cidade mais desenvolvida, que a cidade não sei o quê, e peca nessa questão de infraestrutura, é meio complicado. Assim, é uma situação, não é uma situação incomum, é uma situação até que meio que corriqueira, tá? Porque a gente sabe muito bem disso daí. Eu acho que deveria realmente verificar a prefeitura, porque essa Enel aí, ela pronta, ela faz o que ela quer. Eu acredito que a energia só vai voltar aqui talvez amanhã, no período da tarde, né? Isso daí, enfim, a gente já está acostumado, aqui está parecendo Roraima, né? Mas vamos voltar aqui ao assunto. Tá, então a gente estava falando... Deixa eu fazer um outro adendo, Veri, rapidinho. Isso são em todos os bairros da cidade. Não é porque... Não, sim. Alphaville não difere, o Centro Histórico não difere. Não, muito comum, cara, a gente ter relatos, né? Enfim, e piscou, então acabou. Tá, mas vamos lá. Você estava falando do processo de burocratização, eu estava falando do processo de burocratização, tá? Não se sabe ao certo ainda em que momento que vai se vacinar. Uma certeza nós temos, não há vacina suficiente nem para imunizar os profissionais ditos da saúde, né? Que é o grupo prioritário aí nesse sentido. Tudo bem, beleza. Iniciativas tem que ser válidas, mas eu acredito que nesse momento, Lê, a ação de prevenções, a ação preventiva, ela tem que ser a prioridade na pauta de qualquer governante municipal, tá? Se você sabe que não há vacina, então é assim, vamos agora vamos no agendamento, essas coisas todas. Não, eu acho que as ações, elas têm que ser efetivas. Então, nesse momento, é prevenção.
E eu não estou vendo nada disso. Nós recebemos até há 2, 3 semanas atrás um relato de um comerciante que ele foi orientado a fechar o comércio dele, enquanto outros comércios na cidade estavam abertos. Não é? Sim. Inclusive, daqui a pouco, faltando 5 minutos, a gente entra na fase vermelha, né? Lockdown aí do estado de São Paulo. Inclusive aí, os nossos telespectadores, ainda não, mas observe se depois das 8 horas, em Santana de Parnaíba, talvez a chuva vai contribuir para que isso ocorra. Se realmente esses comércios que deveriam fechar estarão fechados. Então, é assim, temos que reduzir essa taxa de contágio, esses 758 casos ativos aqui. Então, o prefeito, nas últimas 2 semanas, ele vem falando da força da Guarda Civil, no embate, contra a criminalidade. Hoje, o nosso maior inimigo, o nosso maior medo se chama SARS-CoV-2, correto? Então, se há um processo, é aquela famosa pau que bate Francisco, bate Chico, bate em Francisco. Então, nós percebemos há semanas atrás que a orientação, poucas pessoas cumpriram. Então, a partir de hoje à noite, se é necessário fiscalizar, tem que fiscalizar. Certo? Sim. Isso independente se em Alphaville, Cidade de São Pedro, 120, Centro Histórico, Suru, seja onde que for isso. Tá? Então, esse processo de fiscalização, ele tem que ser feito. Então, aí que a gente tem que perceber realmente, porque é uma ação preventiva. E parece que está faltando pauta. Hoje, 11 prefeitos se reuniram lá no CIOeste, e aí falaram, não, vamos ampliar a UTI. E aí, depois, a pauta foi a volta às aulas. E aí o Furlan falou que a volta às aulas dia 1º de março, porque todos os professores estarão imunizados. E aí você entra no Plano Nacional de Vacinação, e os professores só serão imunizados na fase 4. Sim. Você percebeu que, assim, vamos lá e vamos jogar o que dá. Fase 4 essa que já entrou, por exemplo, caminhoneiros, que já entrou pessoal que trabalha com transporte, que eu não falo que não precise entrar, não é isso que eu estou falando, as pessoas não merecem vacina, não. É que essa fase 4, ela abriu tanto, que às vezes o professor que tem muito mais contato próximo, de proximidade com o aluno, com muito mais contato até às vezes que o próprio caminhoneiro, porque é uma coisa que as pessoas vinham falando. Por exemplo, o motorista de caminhão, ele geralmente está sozinho na boleia, quando ele passa e para almoçar ou para jantar, esse restaurante ele já vai ter que estar enquadrado nos critérios, com distanciamento, com essas coisas todas, diferente às vezes de uma escola, de uma criança que venha correndo e pular no colo. Isso é uma coisa legal, Veri, que você tinha tocado, você lembrou também aí a chuva, embora tenha derrubado um pouco o nosso roteiro, mas é o seguinte, o Furlan falou disso de maio, da volta às aulas, do cadastro, do dia de volta às aulas, que ficou para que dia? Dia 1º de março. 1º de março. Ficou para dia 1º de março a volta às aulas na cidade de Barueri. A gente também não é na cidade de Barueri, não. Foi uma decisão conjunta de 11 prefeitos do CIOeste. Uhum. E aí o que é preocupante, o preocupante é isso. Eu acabei de conversar, com o secretário de Educação de Cajamar, o Regis Luiz. Até agradeço, secretário, uma pessoa muito gentil e prontamente aí sempre nos atende. Que realmente ele falou que existe esse plano, que foi decidido hoje, mas ele citou a questão do calendário do governo federal, tá? Então, quando você abre esses precedentes aí, se vai ou não vai, enfim, a gente está refém. Simplesmente a gente está refém, a gente não sabe o que vai ser feito, o que está sendo feito, o que está sendo discutido, certo? Ações preventivas não são feitas. Certo? Ações preventivas não são feitas. Desde o início das campanhas eleitorais, você começa a perceber que a preocupação era uma outra coisa. Então, de repente, se reúne e fala, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mas nada se faz. Então, se é para realmente cumprir, tem que fazer cumprir. Se é para fiscalizar, tem que realmente fiscalizar.
Desde o ano passado, nós falamos, vai chegar uma hora que as forças de segurança, tanto municipais, estaduais e federais, elas vão ter que entrar para fazer cumprir. Ah, mas espera aí, o que está acontecendo? Tem que manter? Não, foi um desastre esse projeto aqui de Plano São Paulo 1, Plano São Paulo 2, que prejudicou os comerciantes, estão prejudicando os comerciantes até hoje. Por quê? Porque simplesmente o cara vai, fala um negócio hoje, amanhã fala outro, e aí os prefeitos se revoltam contra o governo do governo do estado volta, enfim. Tá? Então não adianta, a vacina, mas se não tiver os efeitos preventivos, não adianta. Certo? E aí vamos dizer, as vossas excelências serviram como exemplo, porque a partir do momento que saíram abraçando, indo para a galera, abraçando, sem máscara, fazendo campanha eleitoral, eles abriram um precedente muito perigoso, que é assim, a população é culpada, mas espera aí, a população viu lá o cara. Viram as pessoas durante o período eleitoral abraçando todo mundo. Então eu posso fazer isso. Se os caras fizeram isso, eu posso fazer a festinha de final de ano em casa. Eu posso me reunir com fulano, eu posso me reunir com ciclano. Não tem segredo muito isso. É que assim, quando você faz um comparativo, cidades da Europa mesmo, os caras têm um lockdown já faz tempo. Tá? 6 horas da tarde você tem que ir lá, um caso lá em Marseille, onde a minha enteada mora. Né? Esses dias ela falou comigo, 6 horas da tarde ela tinha que estar dentro da residência, porque 6h01, se ela é pega, ela toma uma multa. Certo? Então começa a mexer no bolso dessa galera. Certo? Começa a tentar criar meios para realmente tentar amenizar os impactos, porque a vacina não chegou ainda. Vamos ser sinceros, a vacina não chegou, você não tem como imunizar todas essas pessoas. Né? Você mesmo citou, Santana de Parnaíba imunizou 900 pessoas, correto? 51. Tá, quantos profissionais da saúde nós temos? Porque corre um sério risco desses profissionais tomarem uma dose e Deus sabe lá quando você vai tomar outra dose. Certo? Então, isso deveria ter sido feito lá atrás. Se a gente tem esse entrave do governo federal, também há um entrave do governo estadual e dos governos municipais. Então, isso eu acho que assim, tem que se discutir, vamos tentar, a primeira coisa, a informação. Uma coisa que eu sempre cito aqui, Santana de Parnaíba tinha que divulgar bairro por bairro onde estão esses casos. Tá? Ó, nós temos uma incidência maior no bairro X, nós temos uma incidência maior no bairro Y. Cajamar fez isso, Barueri fez isso, e por que aqui não se faz? Qual que é o problema de falar que, de repente, olha, tal bairro... Porque isso ajuda no processo de prevenção. A gente não está no processo de combate, a gente ainda está no processo de prevenção. Então você vê que as ações, elas ainda são muito tímidas, certo? Porque a população acredita na sua liderança política. Quando a liderança política vem e diz, eles acreditam, mesmo não tendo votado, menos discordando. Então, eu acho que está faltando muito bem isso, Lê. Tá? Sim. Você falou uma coisa interessante aí, que deixa eu só fazer um adendo aqui, antes de eu dar boa noite para o resto do pessoal aqui. No processo de eleição, nós noticiamos muito isso, a gente conversou com especialistas no processo de eleição, que era o perigo e tal. Um fato interessante é que diversos prefeitos, hoje prefeitos e candidatos a prefeitos também, noticiaram que pegaram a Covid durante esse processo eleitoral, durante esse processo de campanha, coisa que não aconteceu em Santana de Parnaíba. Aqui, nenhum dos candidatos, ninguém pegou Covid, diferente de candidatos como, por exemplo, deixa eu só... voltou meu celular. Diferente de demais candidatos, no caso, eu acho que do candidato a prefeito e hoje prefeito de Carapicuíba pegou Covid 2 vezes, não foi isso, Veri? Não sei se foi o de Carapicuíba. Com exceção, em Santana de Parnaíba, nós só temos relatados o caso do deputado César e do ex-vereador Ebenezer de Paula. Né? Que foram os dois casos. Mas durante a campanha eleitoral, os candidatos reeleitos, eleitos em Santana de Parnaíba, não há notificação de nenhum caso. Então, Sim. assim, mas por quê? Não, espera aí. Se houve, o que isso pode ajudar ou não ajudar? Isso é uma informação pública, que isso tem que vir à tona, principalmente para aqueles que eram vereadores, que estavam lá no exercício. Se ninguém pegou, ótimo. Eu acho assim, porque é uma situação, Santana de Parnaíba passou inerte.
Né? Nenhum político. Não que a gente deseje que alguém pegue, não é isso. É o que não, mas assim, é estranho que de todas as cidades, pessoas se aglomeraram, cara. Sabe? Pessoas se aglomeraram. E aí, candidatos a vereadores abraçaram, candidatos a prefeitos se abraçaram, e ninguém pegou o vírus. Né? Então, é realmente uma situação fora da curva. Em Osasco teve até o caso lá de 4 vereadores numa mesma semana sendo internados, inclusive um entrou em óbito, em Cajamar teve, o Furlan logo após, o Marcos Neves, o Igor recentemente, sabe? Então, é assim, será que as nossas excelências realmente estão realmente imunes? Porque o que eu acho? Uma ação que seria muito interessante. Da mesma maneira que os vereadores saíram pedindo votos nos bairros, eles deveriam agora também conscientizar essas pessoas. Meu, segura, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ele é liderança. Sabe, tá faltando esse tipo de conscientização. Sabe, não adianta. Faz um videozinho falando, né? Você que votou em mim, meu eleitor, não sei o quê. Não vi nenhum, Lê. Eu posso estar enganado. Eu não vi nenhum. Tá? Os vereadores aí, eles só estão agora falando das conquistas que eles tiveram, ressaltando as obras aí e tal, mas eu não vi nenhum vereador simplesmente vir dizer, olha gente, a situação está complicada, porque o vereador, se ele faz isso no bairro dele, o efeito é muito grande. Você entendeu? Porque eu acho que é mais difícil você convencer uma pessoa a votar em você do que realmente você mostrar a real para uma pessoa. E por que isso não é feito? E eu não estou falando só de Santana de Parnaíba, não. Estou falando que eu acredito que tinha que ter uma mobilização política por parte dos parlamentares e dos prefeitos de simplesmente falar com a população. Não estão falando, sabe? E aí vem dados contraditórios. O Furlan diz que dia 1º de março volta porque os professores estarão imunizados. E aí você entra, verifica aqui que o programa de vacinação dos professores é a quarta fase. A gente não vacinou praticamente 0, não sei quantos %. Tá? E aí é preocupante, porque quando você fala isso, dia 1º de março você volta, você cria um discurso, né? E esse discurso ele é compartilhado por pais, ele é compartilhado por alunos, ele é compartilhado por funcionários. E aí, será que vai cumprir? Será que não vai cumprir? Tem todo um processo. A sala de aula, porque assim, mas tem que voltar. Cara, é complicado uma sala de aula. Por mais que o professor ele esteja imunizado, você está lidando com crianças e adolescentes, né, que você não sabe esse comportamento, certo? Se você vê adultos que simplesmente deixaram de se prevenir, você de repente não sabe como cobrar um adolescente, cobrar uma criança. Mas estamos aí, o Roseli está pressionando os prefeitos a voltarem a ter aula, né? E até parece que a qualidade de educação no Brasil foi de suprassumo, que, nossa, né? Tivemos... Não. Você está entendendo? Estão se preocupando tanto com o processo assim, e fica meio realmente complicado. Então, o que eu acho? Que tem que aliar, isso tem que ficar claro. As autoridades locais, elas devem assumir a responsabilidade de um discurso preventivo, tá? Fazer cumprir as regras, sem privilégios para X e para Y, que nós sabemos que isso ocorre mesmo, né? Nós recebemos isso, eu mantive o meu comércio de acordo com o que foi pedido, e outros nem aí, certo? Então, é uma situação meio que precisa ser... Ou todo mundo se une nesse momento, ou simplesmente... Porque, assim, 2021 nada mais é do que a extensão de 2020, gente. Aquela questão simbólica, dia 1º, não começamos usando coisa nenhuma. Estamos estendendo um ano ruim e péssimo que adentrou agora. Eu acho que nem carnaval a gente vai ter em 2021. Não tem. 2021 não começou. Estamos estendendo 2020. Não sabemos até quando nós vamos estender isso. E desculpa, quem tem autoridade para se fazer é o poder público. Sabe, quem tem recursos é o poder público. Quem tem a informação é o poder público. Tá? A economia ela está quebrada. Poder público não. Tá? Se você pegar empresas estão quebradas, pessoas estão desempregadas, o poder público não. Então faça valer
todo esse poder, neste momento econômico que se dispõe, para tentar amenizar a situação. Eu sempre falo amenizar e não resolver, porque a resolução ela é um pouco complexa, né? Mas amenizar os impactos. Porque no caso mesmo, a gente está assistindo uma onda de contágios ativos aqui na nossa cidade, que chegou a bater 800 pessoas, né? Que chegou quase a atingir 70% dos leitos. A gente sabe muito bem que Parnaíba não tem uma estrutura. Parnaíba não tem uma estrutura médica. Se esse número crescer, se esse número dobrar, a gente entra no processo de colapso. Os hospitais aí já não têm mais condições. E o que vai ficar sendo feito? Exatamente. Veri, deixa eu só dar uma vírgula aqui pro Ivaldo Marques, boa noite, Ivaldo. Ângela Murai, boa noite, minha amiga Ângela, pois os rainhas. Lila Ramos, desculpa, aqui em casa está igual, mas ele falou o seguinte: Veridiano, chama a roupa para segurar o lampião. É isso aí, tá difícil mesmo. Deixa eu ver mais aqui, peraí. Como deu uma piscada, eu me perdi aqui. Adriane Coniglian, boa noite, Dri, boa noite. Janaína Cassiane, boa noite, Janaína, boa noite mesmo. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. André Robson, aqui no Jardim Isaura tem festa direto. Os jovens não estão colaborando. É isso que a gente está falando. Muito obrigado, André, pela participação também. Vilma Maria de Araújo, a prefeitura não divulga nada, se não fosse vocês para divulgar. Obrigado. Milton Araújo, em Osasco, candidato eleito morreu de Covid. Unida Pizzaria, não foi isso, Veri? Foi, Unida Pizzaria morreu. Aí. Grande, Milton, grande amigo. Oswaldo Mingatos, boa noite, amigos. Deixa eu só ver aqui uma coisinha rapidinho aqui. Benezé, nobres amigos, os feirantes estão estarrecidos, porque estão suspendendo, mas é uma outra. Sandro Fortuna, boa noite também. Kelly Banff, minha vizinha, muito boa noite. O Zé Roberto falou que não confere, ele só pede 3 informações: CPF, primeiro nome da mãe, data de nascimento, isso para o agendamento. A gente está dissecando o agendamento aqui hoje. Se informar os dados corretos e tiver cadastro em nosso banco de dados, não precisa ser homologado. Exatamente. Para ter o cadastro no banco de dados, precisa dessa tal homologação que eles falaram aí, que é tão falada, e é isso exatamente, Zé, que está dando aí a confusão toda nas informações, isso que está trazendo para a gente aí a coisa. Porque aqui, olha, só para vocês, ele me permite, só para a gente falar aqui, na página da prefeitura e também na página do prefeito Marcos Tonho, tá aqui, ó, faça cadastro na unidade de saúde mais próximas, tá. Há um pop-up na página principal e mesmo que não resida no município, poderá realizar o procedimento, desde que faça um cadastro na unidade de saúde mais próxima de sua casa, tá bom? Para quem é homologado na cidade, há também a opção de agendar ligando para um telefone, em último caso, ou em um totem da agenda. Então, é assim, a necessidade dessa homologação, parece que aqui, pelas informações da prefeitura, se faz necessária, mas a gente aí vai atrás disso tudo, a gente vai atrás dessas coisas todas. E também, era uma coisa que estava no roteiro, a gente com esse vai não vai da luz aí do Veri também, que isso também o exemplo tem que vir de cima, né, Veri? Porque a gente vê casos de fura-fila durante o Brasil inteiro, inclusive em Manaus aí, que foi furado a fila aí, não só uma, mas várias vezes aí, que precisou até estar suspensa a vacinação. Mas para a gente sair um pouco de vacinação, o Veridiano subiu uma matéria hoje do Tribunal de Contas do Estado, que desde 2014 e 2020 foi o ano que nós tivemos mais alertas do Tribunal do Estado, né, Veri? Não é isso? Eu vou te passar os números aqui. O que acontece, né? O Tribunal de Contas do Estado, ele é responsável pelo processo de fiscalização aí de todos os municípios. Ele é aquele órgão que ele recomenda se há rejeição de contas de prefeito, se não há, e aí cabe à Câmara se ela vai aprovar e se ela vai rejeitar. E aí os históricos regionais aí que nós temos, que se você é da situação, suas contas sempre são aprovadas. Se você é da oposição, suas contas sempre são rejeitadas. Enfim, não existe talvez um critério técnico, mas sim um critério político no processo de julgamento.
Mas o que chama atenção é que de 2014, dos dados que são disponíveis até 2020, Santana de Parnaíba ela saiu de 12 ou 14, que eu estou tendo. 12. De 12 alertas, e ela foi para 29 alertas em 2020. Mas o que significa alertas? É o seguinte, o Tribunal de Contas, ele vem, não sei se é trimestralmente, ele vem no município e fala, ó, como que tá as contas, como que tá isso, como que tá aquilo. Aí ele, sei lá, ele identifica algumas tendências, né? Não vamos condenar. Então ele chega e fala bem assim, ó, isso que estava previsto não foi arrecadado, então você precisa melhorar isso daqui, você precisa, enfim, e vai passando, né? Ele volta depois e olha isso daqui, isso daqui. Então, três órgãos fiscalizados aí no caso, Prefeitura, Câmara Municipal e Caixa da Previdência. E aí foi identificado, né, que na Câmara se previa gastar X, mas aí excedeu aqueles gastos e poderia prejudicar o orçamento, mas isso acaba sendo até mudado ali, no caso aí, corrigido. Na Caixa de Previdência, a questão da rentabilidade, as contribuições que não entraram, aquela toda, e aí vem a Prefeitura também, da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o que chama muita atenção é que os alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado na Prefeitura de Santana de Parnaíba, como outras cidades aí também, o que aconteceu? Na questão do índice destinado à educação, porque o município ele tem por obrigatoriedade destinar 25%, isso é lei, da sua receita líquida lá para a educação. Ah, mas Santana de Parnaíba fez isso? Possivelmente, em algum momento fez ou não fez, mas esses alertas recorrentes, né? E aí você pega, como é que você sai de 12 alertas lá em 2014 e você salta para 29 alertas? Porque aquela normalidade aceitável aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho. Mas, Veri, deixa eu só fazer um adendo aqui para você ver se você... Olha, só para a nossa audiência também. 2014, 12 alertas. 2015, 17 alertas. 2016, 21 alertas. 2016, né? 21 alertas. 2017, 22. 2018, 17. 2019, 16. E 2020, 29 alertas. Ou seja, 2016, 17, que cai um pouco no período eleitoral, né? A gente tem um aumento aí. 2016 foi a última eleição, não foi isso? Sim, 2016 agora a penúltima eleição, né? Nós tínhamos 17, subiu para 21, 2017 e 22. Aí em 2018, que é a normalidade, cai para 17, 2019 cai para 16. Em 2020, que também se caracterizou como um ano eleitoral, a gente sobe aí para 29 alertas do Tribunal de Contas do Estado. E aí o interessante é que 2020 foi um ano atípico, né? Que se você parar as atividades, elas foram reduzidas aí no ritmo. Então, assim, de repente, a prefeitura foi condenada? Não, a gente não está falando de condenação, nada, a gente só está alerta, o que chamou a atenção é o número muito alto de alertas. E aí o Tribunal de Contas do Estado, ele tem uma tabela lá, que quando o município ele se enquadra numa situação dessa, é como se ele estivesse numa fase vermelha, né? Tá todo mundo no vermelho hoje, né? Eu estou no escuro aqui. Eu estou no escuro. E aí o que acontece? É só uma situação. O que não foi feito? Opa, tá errado aqui, refaz. Ah, não, mas não refaz. Ah, mas que não sei o quê. Então, isso daí foi uma matéria que a gente subiu, porque, como falou, né? É o tipo de informação que a prefeitura jamais vai fazer um tipo de anúncio desse. Então, o papel da imprensa é realmente mostrar que, no ano de 2020, o principal órgão de fiscalização dos prefeitos, das câmaras e dos órgãos ligados aí, emitiu 29 avisos à administração pública de Santana de Parnaíba. Tá? O fato é, só explicando esse alerta, o fato é que o Tribunal de Contas, por exemplo, ele não é um alerta somente mesmo, é uma notificação, não muda em nada. As contas não aprovadas são feitas pela Câmara Municipal. Sim. Então, o que deixa alguém ficha suja, o que impede que alguém seja elegível é a votação feita no parlamento, é a votação feita
é a não aprovação feita, não a votação, mas a não aprovação das contas públicas, as contas municipais, as contas daquela gestão, na Câmara Municipal. O Tribunal de Contas, ele só dá aquele, né? Ele não é um órgão julgador, ele é um órgão fiscalizador. Então ele recomenda, ele fala alguma coisa. Então realmente o que chamou a atenção foi o número alto que você solta. E isso é interessante. Você está falando de uma mesma administração. Não houve troca aí no meio do caminho. Você está falando de uma mesma administração. Será que de repente na reta final o Elvis desaprendeu como que as coisas funcionavam e, enfim. Então, são os alertas. Então, é uma matéria aí, uma matéria informativa, aí vai vir o desenrolar, porque vai ter o parecer do conselheiro Antônio Roque Cittadini, que até foi citado na matéria, que o despacho ocorreu no dia 9 de novembro, tá? E o acesso é um acesso limitado. E, enfim, mas isso daí vai vir à tona se realmente o órgão, de que maneira que ele viu, que ele estudou Santana de Parnaíba, tá? Então, essa foi a matéria que nós subimos hoje. Estamos aqui limitados, agora eu estou parecendo um ectoplasma, né? Porque tá... Vocês estão acompanhando o dia que o Em Questão tem mais efeitos especiais, né? Tem mais efeitos especiais, ocasionados aí por efeitos naturais. Mas deixa eu só Não, discordo de você, isso não é efeito natural, não. Isso é incompetência da concessionária, tá? E você já congelou novamente. Não, desculpa, não, cara, porque, é direto, é recorrente, tá? É recorrente. Quando não é aqui, é em outro bairro. Se a gente, de repente, passar um pente fino e sair perguntando onde não tem luz em Santana de Parnaíba, você vai ver que talvez é muito... Olha, a chuva parou. Você tá entendendo? A chuva parou, cara. Então, paciência, né? Deixa eu dar boa noite aqui também para minha titia Clotilde Daia. Muito boa noite, a gente já está aqui com 52 minutos. A Fátima Tomás disse: vocês sempre foram jornal de oposição? Não, Fátima, o Anhanguera não é um jornal de oposição nem de situação. Só deixa eu falar um negócio. Foi interessante. Quem que foi que perguntou? A Fátima, né? A senhora Fátima Tomás, Tá, obrigado. Não, até respondendo. Assim, a gente não é oposição, a gente é um veículo de comunicação, tá? A gente não tem ligação partidária, a gente não tem pretensões políticas. Porque se criou essa ideia dentro da própria prefeitura de que o jornal era um jornal de oposição, tá? Então, não existe, né? Da mesma maneira, é óbvio que a gente não vai fazer o comparativo, mas nos últimos anos a imprensa, ela estão tentando realmente nominar a imprensa como um viés políticos, né? Se a gente for para analisar das coisas talvez mais importantes que existem para retratar diariamente pela imprensa, a política ela não é a mais importante. No caso, a gente está tratando de saúde, a gente trata de segurança, a gente trata de economia, a gente trata de esporte. Mas assim, é só para esclarecer que, como nós não somos um partido político, nós não somos opositores. Tá? Nós simplesmente só mostramos aquilo que a prefeitura não mostra, né? Aquilo que as administrações públicas não mostram. Então, realmente, nós fazemos um trabalho de checagem, quando é para elogiar, nós elogiamos, quando é para realmente expor a situação, nós expomos. Da mesma maneira agora aqui que eu estou falando que a Enel, como concessionária, ela é uma piada, né? Porque vez ou outra está aqui em Santana de Parnaíba. Mas só para esclarecer, gente, como nós não somos um partido político, nós não somos nem oposição nem situação, tá bom? Exatamente. E a imprensa é uma das mantenedoras aí da democracia. É extremamente importante vocês saberem o que acontece de verdade para que essa manutenção democrática aconteça. Não tem uma outra forma, não existe outra forma aqui para que a gente lute aí pela democracia. Tal fato é que em todos os lugares do mundo que houveram o lockdown, é permitido somente forças públicas, forças de polícia na rua circulando e a imprensa, né? Quando se tem lockdown, quando se tem algum lugar fechado, te dou dois exemplos, como o Veri falou aí, da França, também como aqui no Brasil esse lockdown ele é meio coisa, mas a invasão do Capitólio, por exemplo, quando foi cercado e tirado todo mundo para fora
para a posse do presidente dos Estados Unidos, circulou somente forças públicas, bombeiro, ambulância, polícia e a imprensa. Então, a imprensa aí faz o seu papel em todo mundo. Veri, mais alguma coisa para falar? Que a Enel quebrou nosso roteiro hoje, né? Então calor do caramba, o ventilador já não funciona mais, eu vou trocar ideia com os pernilongos. Não, pra fazer o quê, né, cara? Não depende de mim, né? Mas, enfim, deu uma quebrada, a gente poderia ter abordado outros assuntos aqui, mas eu confesso para vocês mesmo que eu não estou tendo acesso nem aos meus rabiscos, que estão aqui, ó, eu costumo rabiscar, então fica meio complicado aí. Tá bom? Muito obrigado para você que esteve aqui nessa jornada épica. Hoje o Em Questão foi uma jornada épica aqui. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Se não curtiu ainda, curta lá a nossa página, siga a nossa página no Facebook do Jornal Anhanguera e também o nosso perfil lá no Instagram, que é jornal_o_Anhanguera, tá bom? A gente está aí planejando para aumentar ainda mais essa capacidade de levar informação para vocês. Veridiano, muito obrigado pela presença, com seus percalços aí, suas dificuldades. Valeu mesmo. Até semana que vem, pessoal. Tchau mesmo. Tchau.